Olá, pessoal. Hoje a gente tem uma convidada muito querida, que há muito tempo eu estava articulando esse momento e nós estamos no março, que é o mês de março amarelo, no mês de conscientização sobre endometriose. E a gente está aqui hoje com a Catiane Lustosa, uma grande amiga, grande parceira do nosso serviço. E Catiana é uma grande especialista em endometriose, uma cirurgiã de mão cheia, uma cirurgiã robótica, não sei se é esse o termo que a gente É, fala. E agradecer a Catiane por ter vindo aqui no nosso podcast, o podcast Jornada Rumo ao Positivo. E gostaria que a gente iniciasse você se apresentando, Catiane, falasse um pouco aí da sua trajetória profissional. Eu sei que você se formou aqui no Ceará, na isso. Universidade Estadual do Ceará, mas depois ganhou o Brasil e o mundo. Né, Então, nos fale um tentando. pouco dessa sua trajetória, essa sua brilhante carreira. Obrigada, Marcelo, pelo convite, né? Então, é sempre uma honra conversar sobre endometriose, ainda mais com profissionais tão queridos e tão competentes como você. A gente confia de olhos fechados ali nossas pacientes, tanto a você, ao Grupo Conceptos. A gente é muito grato com essa parceria. Falar um pouquinho da minha trajetória é falar do que eu fui construindo ao longo desses últimos 15 anos. Eu tenho já 17, quase 18 anos de formada. Fiz a minha formação médica na Universidade Estadual do Ceará, fui da primeira turma da UES. Com muito orgulho, a gente vai vendo aí o caminho da universidade aumentando cada vez mais a sua potência agora com o Hospital Novo, né, o Hospital Universitário do Ceará, que é o RUC, conhecido, né, agora da UES. E a partir daí eu fui construindo a carreira dentro da ginecologia e da obstetrícia. Fiz ginecologia e obstetrícia pelo Hospital Geral de Fortaleza. E no final do terceiro ano eu já comecei o mestrado na Universidade Federal do Ceará, o mestrado em cirurgia, junto com o grupo da UFC. Finalizei o mestrado e comecei a pós-graduação no Hospital Sírio-Libanês. Era uma pós-graduação em endometriose e cirurgia minimamente invasiva, e foi aí que eu me encantei com o que eu trabalho até hoje, que é endometriose e cirurgia. Depois disso, comecei o doutorado, foram 4 anos aí falando de endometriose, né? Toda a minha tese é em relação à depressão com endometriose, o quanto isso agrava a saúde mental das mulheres. Finalizado o doutorado, depois de uns 2 anos, a gente já trabalhando ali na universidade pública, né, na Universidade Federal do Ceará, dentro da maternidade escola, eu integrei a um grupo de outras mulheres cirurgiãs, que são as minhas duas colegas, Andrés e Sara, e com esse pensamento da multidisciplinaridade, com o pensamento do ensino e da pesquisa, nós lançamos o Instituto Salvato e a Clínica Salvato, né, o Grupo Salvato em si, que foi lançado em 2019, 2020, e desde então eu me dedico quase que exclusivamente ao meu instituto, aos fellows, a toda essa parte educacional e assistencial para as pacientes. Dentro desse cenário, teve o início da cirurgia robótica, que eu fui convidada para começar a carreira da cirurgia. E isso foi em 2023, e de lá para cá já foram 200 mulheres operadas pela robótica. E eu tenho muito orgulho, né, de ter sido a primeira cirurgiã, né, ginecológica e a primeira cirurgiã mulher do Norte e Nordeste a operar o robô. E hoje atuo ali entre os 10 maiores profissionais de cirurgia robótica do Brasil, né? E aí a gente, com essa parceria, começou a ter uma parceria com a Mayo Clinic. Então, hoje a gente faz uma reunião mensal com eles, tanto para os nossos fellows quanto para os fellows dele. E essa troca Brasil e Estados Unidos é muito importante. E você sabe muito bem dentro do ensino e da pesquisa, né? Essa é a minha trajetória aí dentro do cenário do que a gente trabalha, né, Marcelo? Parabéns, né? Pra vocês verem uma carreira brilhante, né? Eu acho que a abordagem da endometriose, na época que eu fiz a residência, um pouquinho mais velho, não tanto. É pouco já. Mudou, assim, drasticamente, né? É, Antigamente a gente vai conversar um pouco, mas o retardo no diagnóstico da endometriose, isso está descrito em várias publicações, chegava a ser entre 7 a 10 anos que é. você teria o início dos sintomas ao diagnóstico. E hoje,
Vamos ver o que é que você vai falar da sua experiência, mas eu acho que esse cenário aos poucos está mudando. A gente precisa conversar um pouco mais, alertar um pouco mais, mas eu acredito que esteja mudando um pouco esse cenário. Vamos começar a falar sobre endometriose agora à tarde, e aí Sim, acho que a gente pode montar uma estrutura na nossa conversa e começar falando um pouco sobre o conceito da endometriose. O que é sim. que realmente é essa doença? Qual a importância dessa doença na saúde feminina, não só na saúde reprodutiva, mas a saúde global da mulher. Com certeza. Então, a endometriose é uma doença muito comum. Se nós pegarmos ali 10 mulheres, uma a duas pacientes podem ter endometriose. E por ela ser muito comum e os sintomas serem muito comuns, acaba se tendo esse retardo diagnóstico até hoje, mesmo com essa luta, mesmo que tenha muita informação, mesmo que hoje a gente tenha podcast, leitura na internet, vários profissionais falando, ainda temos esse atraso, né? Então, as publicações mais recentes ainda trazem de 5 a 7 anos de atraso diagnóstico para as mulheres com endometriose. O que é muito ruim, porque quando a gente tem um diagnóstico precoce, a gente consegue fazer uma gestão melhor desse manejo clínico da paciente. Então, quanto mais precoce a gente dá esse diagnóstico, melhor para a qualidade de vida da paciente, para o aconselhamento reprodutivo, para uma estimativa ali dentro do cenário que a gente pode fazer de arsenal de várias medicações, terapias e etc., para aquela paciente, na busca incessante da qualidade de vida, que eu acho que é o principal. Então, endometriose, eu gosto muito de falar com as pacientes que é o endométrio, que é essa camada interna do útero, que é responsável pela nossa menstruação e que é responsável para o bebê ficar lá dentro, de que a caminha ali do bebê crescendo fora do útero. Então, esse tecido, ele pode crescer em vários lugares, e isso se chama endometriose. Geralmente, ela tem uma característica genética associada. Então, os trabalhos mais recentes, eles mostram algumas linhas de pensamento em relação a como surge a endometriose nessas pacientes. Antigamente ficava falando muito sobre a menstruação retrógrada, que isso era a principal causa, e hoje a gente sabe que a principal causa é mais genética mesmo e epigenética. O que que é esse epigenético? Eu não tenho aquele gene responsável pela endometriose, é aquele pool de gene, aqueles vários genes, mas coisas que eu vou fazendo no dia a dia podem levar a eu ter esse modificação genética e daí o start para começar a endometriose. E daí entra o que é tão importante, que é essa modificação do estilo de vida. Então, como eu não sei exatamente quais são as coisas, entre aspas, que podem transformar essa parte genética dentro de mim, assim como das outras doenças, por exemplo, câncer, doenças inflamatórias intestinais, outras que também têm essa epigenética associada, eu tenho que manter um estilo de vida saudável, né? Alimentação, diminuição do estresse, exercício, fazem toda a diferença. Genética e epigenética. E tem também essa associação imunológica, ou seja, eu tenho alguns trabalhos que mostram que quando a imunidade da pessoa está ali mais baixa, ou alguns processos dentro dela que podem dificultar o combate a esse endométrio que está crescendo fora, também podem desenvolver endometriose. Então, na verdade, são um conjunto de fatores que podem levar ao desenvolvimento desse tecido fora do local correto dele. E aí eu falo muito para as pacientes que é assim: como o nosso organismo não entendeu que aquele endométrio não era para estar crescendo ali, ele começa a mandar um combate. E esse combate gera um processo inflamatório, que é sempre exacerbado no período menstrual, porque tanto esse tecido que menstrua normal ali pelo útero, também, entre aspas, menstrua nesse local ectópico, nesse lugar errado. E esse sangue causa essa irritação no local e o processo inflamatório que vai aumentando ano após ano. Então, essa é a principal característica da endometriose. É, como eu havia comentado no início, né, a abordagem, não só a abordagem diagnóstica, mas hoje, com a evolução das técnicas de investigação genética, a gente vê isso em todas as áreas, na área da endometriose e até na área em que eu atuo, na reprodução assistida.
essas técnicas elas começam a clarear um pouco e você vê nichos específicos de pacientes. Exato. E em associação com a parte imunológica, que é uma parte que eu gosto bastante e atuo nessa área da imunologia da reprodução. Então, eu acredito que dentro em breve você deve estar mais até atualizada em relação a propostas de tratamentos, Total. né? Eu acho que tratamentos que vão estar mais direcionados a fatores imunológicos, tá? Tratamentos em que você consiga identificar esses fatores genéticos e ser mais assertivo em determinados grupos de pacientes para esses tratamentos, né? A parte de Exatamente. tratamento clínico, que depois a gente aborda o tratamento laboratorial. Essa parte da medicina básica, né, que a gente fala, ela é tão importante porque hoje a gente realmente é muito limitado no tratamento da endometriose, né? A gente vai falar um pouquinho dessa limitação. E sabendo esse caminho da parte básica, que é genética, epigenética, imunológica, fibrose, né, que é esse remodelamento do tecido. Então, hoje é o nosso grande calcanhar de Aquiles também, principalmente no pós-cirúrgico, é esse remodelamento para chegar a uma fibrose, e aí infiltra mais, e aí tem mais dor. Tudo isso tem sido estudado para que eu tenha um antifibrinolítico, eu tenha aí uma modificação desse genético epigenético, da imunologia, para ajudar a paciente em nichos de tratamento, que eu acho que isso que vai ser a diferença. Então, quando a gente tiver marcadores ou quando a gente tiver uma classificação melhor da endometriose, a gente vai conseguir entender mais a terapêutica. Como a gente consegue fazer isso melhor hoje em dia na parte oncológica, por exemplo. Então, eu consigo classificar esse paciente de algum tipo de câncer para oferecer uma quimioterapia diferente, de acordo com a genética daquela pessoa, ou de acordo com aquele achado cirúrgico, que hoje a gente não tem. Então, hoje a gente trata a endometriose muito pura e simplesmente com algum hormônio, modificação de estilo de vida ou cirurgia. Então, acaba que muitas pacientes têm ainda muitos outros processos que continuam ali que a gente não consegue modificar, Fica né? limitado, Fica limitado. né? Então vamos avançar um pouco. A gente já viu sobre o que é o conceito, o que a gente está falando da endometriose. E aí, qual a paciente, qual a mulher que está nos assistindo agora, como que ela suspeita que ela está com endometriose, que ela tem que investigar endometriose? Qual seria o primeiro sinal de alerta para essa mulher? Os sinais de alerta, eles hoje também são bem claros, né? A gente sempre fala de dor e de fertilidade. Então, vou falar um pouquinho de dor, que é o principal, né? Que 80% das mulheres apresentam, que é cólica menstrual. Então, dor de cólica, que você precisa tomar analgésico, já é um sinal de alarme. Então, a cólica que te leva a pegar uma medicação, um comprimido, e tomar, ou te leva para emergência, já precisa ser investigado. Cólicas menstruais, dor fora do período menstrual, que aí existe a dor pélvica crônica, então é um dos diagnósticos para a dor pélvica crônica. E a dor pélvica crônica, geralmente, quando é de endometriose, é porque tem tantos anos que a paciente sente cólica que ela vai evoluindo para a dor pélvica crônica. Então, a gente não quer que chegue a paciente com dor crônica, porque quando chega é muito mais difícil de tratar. Além dessas duas dores, a gente tem dor ou alterações intestinais durante o período menstrual, dor ou alterações urinárias durante o período menstrual. Ou seja, aquela paciente que faz cocô e dói, faz xixi e dói, ou fica urinando distante no período menstrual, tem uma sensação que está com infecção urinária durante o período menstrual, ou tem dor para fazer cocô, distende a barriga, fica com muito gases, diarreia ou constipação no período menstrual, são sinais de alarme para endometriose. E além desses, a dor na relação sexual, que uma das características pode ser endometriose, existem várias causas, mas essa é uma das principais, principalmente na penetração profunda. Esses são os principais pontos da parte dolorosa. Existem outros sintomas que também podem, juntando com esses, lembrar da endometriose, que é uma sensação de cansaço, de fadiga ou de febre no período menstrual, um adoecimento ali naquele período, parece endometriose também. Dor no ombro direito,
sempre no período menstrual, porque aí a gente já tem esse sinal de alarme para uma doença diafragmática da endometriose. Esses também dão para a gente ali pensar na possibilidade da endo. E além disso, a fertilidade. Então a gente sabe que hoje 80% das pacientes que têm endometriose têm dor, 20% não tem, não tem muito sintoma. E aí, quando a gente vai para a fertilidade, das 10 pacientes com endometriose, 5 evoluem com alguma dificuldade de engravidar, nem sempre uma infertilidade em si, mas uma dificuldade. 5 não evoluem. Então, se a gente pegar na balança, às vezes a paciente só vai ter esse diagnóstico quando está tentando engravidar e não consegue. Porque pode ser que seja assintomática e pode ter a endometriose ali atrapalhando a gravidez. A gente fez um estudo com pacientes jovens, pacientes da Universidade de Fortaleza, um estudo mais de inquérito, aquelas que Sim, tinham o diagnóstico de endometriose ou adenomiose, e um dos fatores preditores para esse diagnóstico foi exatamente a dor. E a dor, mas isso todo mundo já sabe, mas elas alertaram pela a questão da progressão da dor, sim, né? E que às vezes é uma dor que era limitada ao ciclo menstrual, essa dor já não cedia mais com os analgésicos, com as medicações, e passou a ter, como você falou, essa dor intermenstrual ou até mesmo a dor não para. É uma diária. dor pélvica contínua, uma dor pélvica crônica. Isso. Uma coisa que no nosso meio, o uso de métodos contraceptivos hormonais é muito frequente, Sim, né? É um bom método, e muitas vezes as pacientes, as adolescentes já iniciam o uso de métodos contraceptivos hormonais, e isso pode ser algo que retarde, porque um dos tratamentos pode ser um alívio da exato. dor, e esse diagnóstico muitas vezes vai ser dado um pouco mais tardiamente, porque ficou ali, de certa forma, sendo tratado ou Bloqueado. mascarado Uhum. com o uso do contraceptivo, né? Muitas pacientes falam isso, né? Então, acaba que elas falam: eu comecei o anticoncepcional com 18 anos e tô usando desde lá, tô com 35. Comecei a tentar engravidar agora. Aí, ou seja, ela realmente ficou bem, porque ela fez um tratamento clínico, mas sem saber da endo, sem saber qual era o grau, sem saber se isso foi progressivo ou não, porque pode, em alguns trabalhos, a gente já vê isso, que o tratamento clínico é um tratamento paliativo. Então, mesmo que você esteja tratando clinicamente, você tem que acompanhar a evolução da doença, porque pode evoluir também. E quando a gente comentou sobre o perfil das pacientes, que a genética e a imunologia pode nos traçar, vamos dizer assim, subtipos de Sim, endometriose, ah, e aí eu me lembrei das classificações, né? As classificações existem, um eu acho milhão, que mais de é, 30. as classificações para as pacientes que estão nos assistindo é uma forma de você tentar estadiar, dizer o grau de severidade dessa Exato. doença. Mas as classificações pouquíssimas, se eu me lembro aqui, só tem o índice de fertilidade, Sim, né, trazendo um pouco para a fertilidade. As classificações, elas não estão muito bem correlacionadas. Às vezes, como isso. você falou, das pacientes com infertilidade, pelo menos ali 30 a 50% vão ter algum diagnóstico de algum nível de endometriose. Endometriose, E sim. que às vezes passa desapercebido nos exames mais simples, a gente tem que ter um olhar atento, e sempre, paciente com dificuldade para engravidar, lembrar da endometriose. Como opção. E realmente a classificação é o que a gente, é a crítica que a gente tem maior. Não existe ainda uma classificação que dê prognóstico para nenhuma. Então, mesmo o índice, né, de fertilidade, ele é limitado, porque ele vai ali apenas em quantos por cento de chance o paciente tem de engravidar em alguns anos, espontaneamente, depois de uma cirurgia, né? Então, E ele depende da cirurgia e para ser depende feito. da cirurgia para ser feito. Então, as classificações atuais, elas são muito, muito limitadas a prognóstico. Então, eu ainda não tenho como explicar para uma paciente se ela vai evoluir com infertilidade ou não, se ela vai ter dificuldade de engravidar ou não. Não existe dosar hormônio antimileriano antes ou durante ou do porquê, porque isso não vai dizer para aquela paciente que ela vai ter dificuldade ou que ela tem que sair correndo para engravidar, ou que, então, a gente ainda não tem como explicar isso para ela. Então, a gente tem como aconselhar, óbvio, né, ali, preservação de fertilidade, outras coisas que a gente vai falar, mas a gente não tem como classificar prognóstico, o que é muito falho. A AGL acabou, assim, há 2 anos, publicou um artigo de uma classificação que eles fizeram
de gravidade da doença, que, ao meu ver, ele é bom apenas para a gente saber quanto tempo vai ter aquela cirurgia. Então, ele é mais específico para um pré-operatório. Olha, sua cirurgia é um grau 4, então essa paciente vai ter, sei lá, 2 a 3 a 5 horas de cirurgia, eu preciso de uma equipe multidisciplinar, tal, tanto tempo de internação. Mas não dá prognóstico, não dá chance de recidiva, a gente não sabe prognóstico de fertilidade, então realmente é complexa a classificação, porque eu ainda não tenho subtipos de pacientes, de acordo com a genética e a parte imunológica, para que eu consiga, unindo o achado ultrassonográfico ou de ressonância com o cirúrgico, com isso, dar o real prognóstico daquela paciente do que ela devia fazer ao longo da vida, né? Então vamos, a gente já falou da definição, dos sintomas, como que uma paciente ela vai ter a certeza, como é que é feito esse diagnóstico? Ah, a gente tem as novas diretrizes que passaram a aceitar novas formas de diagnóstico, Exato. então me fala um pouco desse diagnóstico. A paciente veio para uma consulta, ou está com dificuldade para engravidar, ou está com alguma queixa de dor pélvica, e o próximo passo seria a gente tentar fazer um diagnóstico, ou um diagnóstico de certeza, geralmente pela cirurgia, mas Vamos hoje a gente já diagnóstico quase tem certeza. de quase certeza, a depender do tipo da É. endometriose. Então, me fala um pouco desse diagnóstico. Então, o diagnóstico, ele sempre é clínico, né? Então, o que eu explico muito para as pacientes é que eu vou unir a clínica, que é o que ela sente ou fala, com o exame físico, que é o que eu sinto ou vejo, com o exame complementar. Então, eu vou usar essas três ferramentas para dar o diagnóstico da paciente. Aí eu brinco que, se eu tiver 2 de 3, eu vou dar um diagnóstico presuntivo daquela endometriose. Óbvio que nos livros, nos artigos, em todos os lugares, eu só posso dizer e afirmar com certeza com a biópsia. Mas eu hoje tenho 3 mecanismos bons para diagnosticar endometriose: clínica, exame físico, exame complementar. Então, não é dispensável o exame físico. A gente tem que examinar a paciente, porque no exame físico eu já consigo, pelo toque vaginal ou pelo toque retal, sentir nodulações ou até nortear o meu exame complementar. Então, a boa prática clínica manda a gente fazer essas 3 coisas e a gente tem que fazer as 3 coisas. Com o exame físico aparentemente alterado, com nodulações ou espessamentos nos locais principais, principalmente fundo da vagina, perto do útero, uma mobilidade uterina, a gente, opa, que eu já estou me deparando com talvez uma paciente com endometriose. Então, eu tenho um diagnóstico ali que talvez seja de endo. E aí, os exames complementares hoje são bem melhores do que há 10 anos, que progressivamente foram melhorando. O grupo de São Paulo, que é o grupo do Maurício, eles fizeram um trabalho muito bom em relação ao mapeamento da endometriose, que é o vulgarmente conhecido, mas é um ultrassom transvaginal com preparo intestinal associado, porque até então as ressonâncias e os transvaginais, eles não tinham muito detalhamento desses locais específicos onde você tem maior índice de crescimento ali de uma endometriose. E aí eles trabalharam muito em relação a isso e difundiram no mundo inteiro. Hoje a gente tem muito mais gente capacitada a fazer. Aqui em Fortaleza a gente tem muitas pessoas capacitadas a fazer esse exame. Porque é um exame simples, é um transvaginal, mas a paciente faz um preparo intestinal para que faça a visualização do reto e do sigmoide seja mais fácil, ou seja, da parte intestinal, de ver quando está vazio. Então, por isso que a paciente tem que estar com esse preparo intestinal. Tanto o mapeamento por transvaginal quanto a ressonância, também depois de um preparo intestinal, hoje trazem uma sensibilidade, uma especificidade, que é quando eu digo, poxa, esse exame está bem feito, de mais de 80%. Então, isso dá para a gente uma segurança de um diagnóstico, quando a lesão é maior do que 0,5 centímetros. Porque geralmente, quando a lesão é menor do que isso, ou seja, quando é menos do que 5 milímetros, é mais difícil eu dar certeza para aquela paciente de que ali é uma endometriose. Quando diz que é espessamento de uterossacro, quando diz que é só um espessamento de fórnice, será que é? Então, eu tenho que entrar com as minhas outras 2 coisas, né? Que é o exame de
toque vaginal, meu exame físico, e com a sintomatologia, para eu dizer assim, olha, esse espessamento pode ser, mas você não sente nada. Então, será que realmente é endometriose? Talvez não. E aí vem para aqueles super diagnósticos de endometriose que a gente tenta também combater, para que a paciente não fique com aquele estigma. Meu Deus, eu tenho muita endometriose, meu Deus, eu vou ficar infértil, eu tenho 20 anos e apareceu esse pensamento. Por isso a importância de unir clínica, exame físico e exame complementar para que no raciocínio clínico a gente consiga aconselhar melhor aquela paciente, né? Tá. Então a gente tem exames de imagem, sintomatologia, exame físico e os exames de imagem, ressonância ou ultrassom transvaginal com preparo Preparo. intestinal. A gente fala muito e eu acho que seria o exame ideal, mas até hoje ninguém conseguiu desenvolver esse teste, esse exame, que seria marcadores sanguíneos, biomarcadores. Sim. A gente escuta muito o CA-125 como sendo um biomarcador, mas nunca ficou como sendo um marcador, pelo menos, de diagnóstico, tá? Me fala um pouco como que estão os estudos em relação a esses biomarcadores, porque a gente falando, voltando à genética, a gente começa a ir para transcriptômica, que É, seria os metabolômica, microRNAs, a metabolômica, proteômica. proteômica. Existe algum biomarcador promissor nessa área para que a gente possa ter um diagnóstico mais fácil, com a melhor sensibilidade, melhor especificidade, para que a gente consiga rastrear melhor essas pacientes? O grande problema do biomarcador é porque você tem uma diversidade muito grande de tipos de endometriose e de como ela se desenvolveu naquelas pacientes específicas. Muitas sintomatologias distintas e muitas pacientes que têm algum grau ou não de fertilidade. Então, quando a gente vai para marcador único, é muito difícil. Então, a gente não tem nenhum marcador promissor único, ou seja, CA-125, por muito tempo foi estudado, foi estudado, foi estudado, mas ele não nos dá nem prognóstico, nem se a paciente vai melhorar ou não pós-cirúrgico, nem se, eu vou ficar acompanhando com o CA-125, porque se ele aumentar, porque muita coisa pode aumentar ele, até mioma, enfim, outras inflamações. Então, ele é muito inespecífico. Óbvio que se a paciente tem um endometrioma ovariano, que é um cisto de endometriose no ovário, e que você tem uma suspeição, você vai pedir outros marcadores, incluindo o CA-125, para ter um diagnóstico diferencial com câncer. Mas o CA-125, ele pode estar aumentado sim na endometriose, mas ele não tem uma boa sensibilidade ou especificidade e nem me diz nada de prognóstico. Então é como se não servisse para nada, vamos dizer assim. E marcador único a gente ainda não tem. Então, mesmo fazendo trabalho de proteômica, metabolômica, transcriptômica, genômica, eu não tenho um gene só, eu não tenho um só. E aí o que os trabalhos estão trazendo mais são os pools, né, de marcadores, que talvez consigam classificar em subtipos, né, daquele tipo de paciente, que é o que talvez seja mais promissor, mas a gente ainda não tem ali especificamente. O que leva também a essa overdiagnóstico é quando a paciente chega em alguns consultórios, enfim, eu vou falar disso porque é importante alertar. Nem toda paciente com endometriose, ou quase nenhuma paciente com endometriose precisa de uma esteroscopia. Na verdade, quase nenhuma. E aí vem com esse, meu Deus, temos que fazer o marcador do endométrio que vai dizer para mim se essa endometriose é ruim ou é boa. Não, né? Esse marcador ele não fala isso. Então, não faz parte do diagnóstico da paciente uma esteroscopia com biópsia para fazer um marcador de endometriose, que é inespecífico também. Então, a gente ainda não tem nenhum específico. O caminho vai ser vários juntinhos em uma caixinha para te classificar se você vai ter o prognóstico de fertilidade, se você vai ter o prognóstico de uma fibrose e aí com isso a dor crônica, se você vai ter um prognóstico de talvez alguma parte oncológica associada, se for um cisto de ovário. Então, isso é que talvez vá acontecer aí nos próximos 5 anos, mas ainda não temos, né? Tá. Então vamos passar agora para o tratamento, né? Sim, A gente já fez o diagnóstico, vamos agora para o tratamento. E aí, antes da gente partir para o tratamento, eu gostaria de colocar aqui
três perfis de paciente. Uhum. Aquela paciente que teve um diagnóstico já mais tardio e que não teve nenhum problema para engravidar, já tem seus Seus filhos, filhos. já é até, vamos dizer, laqueada, fez a laqueadura na sua última cesariana, mas a endometriose está prejudicando de forma considerável a sua qualidade de vida, o relacionamento com o seu esposo, seu parceiro. O segundo perfil de paciente é aquela paciente jovem que teve um diagnóstico, vamos dizer, aberto com o quadro de um endometrioma, Sim, tá? O endometrioma é a endometriose do do ovário, ovário. né? Eu acho que a gente não classificou os tipos de Sim, endometriose. A gente pode até voltar um pouco e sim, fazer essa classificação. Que essa paciente não tem um parceiro, é sim. jovem, tem um endometrioma. Qual vai ser o planejamento e o tratamento para essa paciente? E a terceira seria aquela paciente que está recém-casada ou já está casada há algum tempo, tentando engravidar, está ali há 1, 2 anos tentando engravidar e teve um diagnóstico de endometriose. Certo. Então vamos comentar São cada um desses os perfis cenários. bem comuns, né? Que na verdade é o perfil da mulher mesmo. O que que eu gosto de falar para a paciente? Quando ela tem o diagnóstico da endometriose com o exame de imagem associado, eu gosto de fazer uma classificação para ela entender qual é o tipo dela, vamos dizer assim. Então, eu sempre falo assim: olha, tipo 1 é uma paciente que tem endometriose superficial, ou seja, lesão menos do que 5 milímetros de tamanho. Tipo 2, a gente fala sobre lesões maiores do que 5 milímetros, mas que não acomete nenhum órgão. Ou seja, tá nos ligamentos, tá na vagina, tá atrás do útero, mas não tá em nenhum órgão associado. Tipo 3 é quando tá em algum órgão, ou seja, tá no reto, na bexiga ou no ovário, mas não compromete a função desse órgão. O órgão continua trabalhando e funcionando. E o tipo 4, entre aspas, são aquelas que não têm uma função boa daquele órgão, quer seja por obstrução, quer seja por inatividade. Ou seja, endometriomas grandes, que aí tem sempre essa discussão qual o tamanho do endometrioma, 3, 4, 5, né, centímetros, mas o endometrioma ali consideravelmente grande. Lesões no ureter, porque o lesão dentro desse caninho que vai do rim para a bexiga pode obstruir e fazer a paciente perder o rim. Lesão de intestino, mais do que 40% da alça, porque aí torna-se mais obstrutivo e dá mais sintomatologia de distensão, de gases e dificuldade de evacuação. Lesões na bexiga, que sejam próximas dessa entradinha do ureter na bexiga. E essas lesões de íleo e apêndice, porque além de fazer diagnóstico diferencial com câncer de apêndice, que dá em mulher jovem, eu já tive 8 pacientes que tiveram câncer de apêndice, o íleo pode obstruir mais fácil. Então, essas pacientes são pacientes com uma gravidade maior da doença. Nessas, a gente tem que oferecer a cirurgia como opção inicial do tratamento, porque eu preciso, entre aspas, salvar um órgão. E aí eu vou deixar só em separado o endometrioma ovariano, né? Porque ele é mais delicado. As outras lesões, não, realmente, se tiver, a gente vai precisar ir para a cirurgia. Então a gente pode ter um consenso e essa é uma indicação formal, uma Formal e indicação clássica, absoluta. absoluta. Tá. Só encaixar dentro do contexto de qualquer um desses três Desses 3 perfis. perfis. Então, se Tá. essa paciente do perfil 1 já tem essas lesões aqui, realmente a gente vai para a cirurgia. Se essa paciente do perfil 2 ou do perfil 3 também tem, realmente a gente vai para a cirurgia. Porém, a grande maioria das pacientes não tem esse perfil, né? Eu digo que a Não cada tem essas grandes essas grandes lesões lesões, infiltrativas comprometendo órgãos. gravemente, né? Se eu pegar 10 mulheres, apenas 2 vão para a cirurgia. 8 a gente pode tratar E clinicamente. só lembrando, acho que isso é importante a gente colocar, o risco, a endometriose não é uma doença maligna. Exatamente. Ela, em algumas situações, ela se comporta Como? como um Essas aqui, né? padrão, principalmente essas que você colocou, É. infiltrando órgãos, Maior, dificultando sim. o funcionamento desses órgãos.
mas às vezes as pacientes elas ficam muito Com medo, preocupadas, né? né, da evolução. A Isso. evolução seria mais no sentido do comprometimento desses órgãos e não de algo que vai dar uma Maligno, metástase, que sim. vou ter que fazer uma quimioterapia, Isso não nesse existe. sentido. E aí, realmente, assim, a maioria se encaixa nesses três perfis aqui que eu falei, né? Classificatório. Que é uma lesão de reto de 1 centímetro, que não compromete a função do órgão, né? Não necessariamente vai precisar ir para uma cirurgia. Então, tirando essas que já estão muito comprometidas, essas outras todas a gente vai falar que vai ter uma gestão do tratamento da paciente. O paciente está lá com 20 anos, apareceu uma endometrioma de 2 centímetros e ela tem muita cólica, não quer nem saber ainda de engravidar e é 2 centímetros do tamanho, eu vou tratar clinicamente, bloquear aquela menstruação, melhorar estilo de vida, exercício, acompanhar, aconselhar, né? Então, aquela paciente pode ter ali, dentro do cenário da endometriose, um setor ali mais, vamos dizer, de uma diminuição de reserva um pouco mais precoce do que as outras pacientes. E aí a gente vai aconselhando, olha, talvez no futuro próximo você fazer um congelamento de óvulo para poder preservar a sua fertilidade. Então, essa é uma gestão que a gente vai fazer. Se a paciente ficou assintomática, tomando medicamento, melhorando o estilo de vida, nutrição, exercício, fisioterapia em alguns casos, a gente vai acompanhar. Se isso não estiver evoluindo, é excelente, é acompanhamento para essa paciente e aconselhamento. Tá. Então, nossa primeira paciente, paciente jovem, endometrioma, se não for um endometrioma grande Gigantesco, demais, isso. que é a grande maioria dos casos, os endometriomas ali em torno de 2, 2 3 centímetros, 3 centímetros. centímetros. A orientação, fazer um tratamento clínico, que seria o Isso, tratamento hormonal, e acompanhar a evolução desse endometrioma. isso. E Eventualmente, aconselhando ali alguma coisa de dependendo da preservação. idade e do prognóstico Exato. do namoro, É. né, você vai aconselhar a preservação da fertilidade. Eu até brinco com a paciente assim, ó. Ela chega lá com 20 anos, ela não tá nem aí para gravidez, né? São adolescentes praticamente. Brincar, a adolescência vai até os 30. E aí ela chega ali perto dos 30 e ela não tem uma perspectiva de engravidar, 30 e pouquinhos anos, vale a pena congelar, porque ela não tem uma perspectiva, né? Então, esse medo também das pacientes, o que eu acho muito ruim. Com 22, 23 anos, eu chego já com hormônio antimileriano lá no consultório, eu fico, não tem o que eu falar para ti, porque não tem muito sentido, O né? Então, congelamento com 22 anos. isso. E você pode até querer fazer, mas assim, é essa coisa de aumentar mais ainda o estigma da endometriose, mais ainda esse peso desse diagnóstico que já é tão pesado pela mídia, né, e tudo mais. E muito melhor do que isso é mudar estilo de vida, é exercício, é dieta, é você planejar, né, sua vida, sua carreira, sua profissão, sua parte matrimonial, seus filhos, né? Então, realmente, isso que faz a diferença ali no acompanhamento. Então, o primeiro perfil, paciente jovem, lesões mais tranquilas, né? Pode ser até esse nível 3 que eu brinquei ali, reto, bexiga, ovário mais pequenas, a gente pode acompanhar clinicamente. Mapeamento idealmente a cada ano, para poder você ver se está tendo uma evolução, e você bloqueia a paciente. A grande maioria das pacientes vai se beneficiar com bloqueio. Por quê? Porque é exatamente esse processo inflamatório no cenário da menstruação. Então, eu tenho uma menstruação, vai sangue ali para a cavidade, inflama mais, e eu tenho um remodelamento da própria lesão da endometriose que vai para uma fibrose. E aí, um novo foco. E aí, isso vai crescendo e vai infiltrando. Então, por isso que a gente recomenda o bloqueio. Muitas pacientes não querem usar hormônio, e aí a gente pode sim tratar só com dieta e exercício, mas é muito mais difícil a gente melhorar a sintomatologia sem bloquear a menstruação. Muito mais complexo, né? Principalmente se ela tem uma lesão um pouco mais avançada. O que a gente até percebeu, uma evolução desse tratamento, da abordagem clínica, que passou a se valorizar bem a questão do estilo de vida, né? É, A orientação nutricional, ela ganhou uma importância no tratamento da endometriose, como qualquer outra condição de saúde da total. gente, mas
entendendo a fisiopatologia da endometriose, passou a se valorizar e a gente realmente observa bons Melhora. resultados Uhum, em pacientes quando tem esse acompanhamento nutricional. Isso a gente vê nitidamente no consultório, total. muitas pacientes até mesmo com outros fatores associados à infertilidade, que com o tratamento nutricional muitas vezes a gente consegue alcançar um Eu resultado até positivo. falo, Marcelo, que é um tripé, né? Assim, eu quero desinflamar o corpo da pessoa, eu falo isso para ela. Então, eu quero três vias de desinflamação. A via hormonal, porque ela vai, entre aspas, neutralizar o endométrio, vamos dizer assim, ele vai ficar quietinho ali no canto dele. A gente sabe que isso não modifica, né, doença, etc., mas isso melhora a cólica, a dor, enfim, às vezes, em algumas pacientes, até o prognóstico. Eu vou desinflamar pela via da alimentação, porque aí eu vou ter menos inflamação, menos citocina, né? Ali presente naquela pelve, e com isso vai diminuir a dor. E eu vou desinflamar através da liberação de endorfina e do exercício físico, porque melhora também essa parte oxidativa e todo o processo inflamatório. Então, são três vias. E aí eu falo que a paciente tem que se responsabilizar pelas vias dela de desinflamação. Óbvio que não precisa ser ultra radical, mas precisa realmente entrar no equilíbrio para melhorar o processo inflamatório, né? Tá. Eu vou pular a paciente com infertilidade Tá, e vou vamos para outra. para a paciente, vamos para os extremos da idade, né? É, Aquela paciente jovem, agora para a paciente já mais madura, o diagnóstico de endometriose a gente consegue dar em qualquer qualquer idade. época, E essa paciente mais madura, mas que já tem a sua prole prole definida. constituída, não quer ter mais filhos e que está muito incomodada com as dores. E a gente esqueceu de falar a irmã da endometriose, Que é que a é a adenomiose. adenomiose, e que muitas vezes a gente vê esse sintoma nesse perfil de paciente. Sim, Fluxo menstrual mais intenso. sim, E como que vai ser a abordagem terapêutica dessa dessa parte. paciente? Na verdade, a abordagem ela é mais ou menos parecida, né? A gente não modifica tanto em relação à idade, agora a gente é mais permissivo a uma cirurgia do que numa idade mais precoce. Eu até falo que a gente evita muito, 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 muito cirurgia em adolescente e adulto jovem, porque ela vai ter muito tempo de vida reprodutiva, ou seja, de funcionamento hormonal, e aí a recidiva pode aumentar, pode ser maior. Então, os trabalhos já mostram que cirurgias com menos de 25 anos é um dos fatores de risco para voltar, né, a ter endometriose por conta desse tempo, né, que você tem. Então, ali você é mais permissivo. Ó, mas, ao mesmo tempo, é uma doença benigna. É uma doença inflamatória. Então, a gente tenta sugerir ali o tratamento clínico também. Eu sempre faço essa classificação com a paciente, ó, você pode fazer o tratamento clínico. Aí vai ver o perfil daquela paciente. Doutora, faz muito tempo que eu já faço uma progesterona e não melhoro, e eu ainda tenho dor na relação. Não, eu já uso o DIU e nunca melhorei, eu tenho pior aí do quadro intestinal ou da dor na relação, enfim. Essa paciente que teve um insucesso terapêutico, a gente vai indicar mais cirurgicamente, mais precocemente, vamos dizer. Mas o que é esse precocemente? Eu geralmente faço uma avaliação após 6 meses do uso do tratamento clínico. O paciente fez um tratamento clínico, quer seja uma menina mais nova, quer seja uma paciente mais madura, mais próxima ali da menopausa, a gente vai tratar clinicamente, se ela não tiver gravidade. Não melhorou com tratamento clínico, aí a gente vai pensar no tratamento cirúrgico, porque ele é um adjuvante do tratamento. A paciente que já tem uma prole constituída, se ela tiver adenomiose ou qualquer outra patologia uterina, por exemplo, mioma, que também às vezes está associado ali, aí a gente pensa também na esterectomia, ou seja, uma cirurgia um pouco mais radical, mais definitiva, melhor prognóstico, ou seja, a gente tem menos índices de retorno da endometriose quando a paciente tem uma, uma retirada dos focos associados. Então, fazer só a esterectomia não Também não. trata a endometriose, você tem que fazer as duas coisas em conjunto. Mas aqui a gente consegue fazer uma cirurgia, entre aspas, mais radical do que numa paciente jovem. Porque nessa paciente jovem de 30 anos, que não melhorou com tratamento clínico e que as lesões continuam dolorosas, a gente vai oferecer um tratamento mais conservador. E a depender do acometimento, se foi mais grave ou se foi menos grave, ela tem mais risco, sim, de ter uma nova endometriose ao longo da vida.
Geralmente, os trabalhos mostram que quando a paciente mantém um tratamento clínico pós-cirúrgico, a chance é menor do que quando não mantém. E quando é mais grave, ou seja, endometrioma ovariano tem mais índices de retorno. Pacientes operadas muito precocemente têm mais índices de retorno. E lesões em múltiplos compartimentos, ou seja, abdômen superior, abdômen inferior, várias lesões intestinais. Essas pacientes, elas também têm mais índice de retorno. Então, nessas a gente vai ter um cuidado específico. Nas outras, vai ter o cuidado também, mas a gente vai orientar que vai ter menos chance do retorno do que das outras pacientes, né? Tá ótimo. Então vamos lá para a paciente que está tentando engravidar. Sim, Vou te falar um pouco. Primeiro, a gente falar da relação de endometriose e infertilidade, para quem está nos assistindo, existem múltiplos processos que justificam essa dificuldade, né? Desde aquela paciente que tem um endometrioma e que você vai ter uma qualidade ocitária reduzida, não vai conseguir gerar um bom embrião para implantar. sim. As distorções Da da pele. anatomia da pelve, por conta do mecanismo de inflamação e fibrose, alterando ali a anatomia, principalmente das trompas, né? E Uhum. às vezes a anatomia ovariana também dá a sua relação com as trompas. E também existem trabalhos mostrando em relação à receptividade endometrial. Sim, Talvez esses fatores imunológicos, citocinas inflamatórias, até mesmo também alguns fatores genéticos prejudicando a janela de sim, implantação e mesmo tendo um bom embrião, tendo uma boa, no caso da gente, uma boa transferência, esse embrião às vezes ele tem uma dificuldade de implantar. Mas o dia a dia da gente, a primeira coisa é investigar a endometriose em toda paciente que está com dificuldade de engravidar, né? A gente vai muito pela sintomatologia, mas em algumas uhum. situações a gente pede pelo menos um bom ultrassom de um colega que tenha um olhar. Sim, Mas em algumas situações, as endometrioses que você falou de grandes endometriomas, endometriose intestinal, a gente já tem que fazer um planejamento pensando em algum momento a cirurgia, sim, e aí é conversar as duas equipes para saber qual o sim, melhor momento para o tratamento da infertilidade, qual o melhor momento para a cirurgia. sim. A nossa maior dúvida, e eu acho que é a maior angústia das pacientes, é em relação aos espessamentos. É, Essas endometrioses, a suspeita ultrassonográfica sim. muito sutil. Sutil, essa é a mais E difícil. quando você falou dessa união da anamnese, dos sintomas, do exame físico e do exame de imagem, passa a ficar mais claro, e Sim, isso é até bom que as pacientes entendam, sim, porque às vezes a paciente nos procura com a dificuldade para engravidar, um ultrassom que tem um leve espessamento uterosacro sim, e não tem nenhuma outra sintomatologia, sim. né? Não tem dor na relação, não tem Cólica cólicas menstrual. menstruais progressivas que justificasse para ser os dois dos três É, pontos que você considera. Mas muitas vezes essas pacientes, a gente entende, talvez elas apostarem naquele sim, diagnóstico de imagem, sim, elas muitas vezes apostam numa cirurgia, sim, né? E às vezes pode cair em mãos que não sim, estão tão sintonizadas como a sim. nossa equipe, e isso retarda ainda mais o O tratamento tratamento. dela, e que muitas Exatamente. vezes você tem outros fatores associados. Sim. Então, aquela paciente que está pensando em estar com dificuldade para engravidar, qual paciente, assim, tem que ter cirurgia, a cirurgia não tem escapatória, e qual aquela paciente, não, eu acho que aqui é endometriose, mesmo que presente, ela tem só no exame de imagem, e isso talvez não seja O o principal fator. principal, porque a gente vai ter aquele grupo de pacientes, existem pacientes mesmo com endometriose gravíssimas que a gente Que consegue uma gravidez natural. total. Não que a gente tenha como primeira abordagem Sim. deixar essa paciente engravidando Não, naturalmente, totalmente. mas que às vezes a gente vê, tem No pacientes meu que, consultório tenho várias. né, Não, eu gosto muito de falar assim, quando a paciente não é infértil ainda, ou seja, ela nunca teve dificuldade em engravidar, e ela tá ali acompanhando comigo, e ela, doutora, agora eu quero engravidar, tenho endometriose intestinal, e aí eu faço a cirurgia? Não, vamos tentar engravidar. Metade das pacientes consegue. Então,
não é aquela sentença de morte, né? Não é a sentença de infertilidade. Vamos tentar. E eu tenho várias que conseguem engravidar sem ter feito nada, nem cirurgia, nem a parte de reprodução assistida, e elas conseguem. Quando não consegue, aí assim, eu gosto de não retardar tanto, e aí os trabalhos já mostram que, idealmente, se a pessoa já sabe que tem uma endometriose mesmo, né? Não estou falando só dos espessamentos ali do grau 1, né? Tô falando das pacientes que já sabem, né, do diagnóstico. 6 meses já começar uma investigação complementar é muito importante, porque eu preciso saber se esse casal tem só endometriose ou se esse casal tem uma dificuldade também por ele um esperma ruim, Fator masculino presente. ou por uma trompa ruim, ou porque não está ovulando. Às vezes a paciente tem uma síndrome do ovário policístico, outras coisas que fazem não ovular, alteração de cariótipo. A gente já pegou vários tipos, né, de pacientes com doenças correlatas. Ou a paciente já tem uma reserva muito baixa pela idade, por algum outro motivo. Então, essa complementação ela é importante para a gente entender quais são os fatores principais ou se existem alguns outros fatores que podem estar atrapalhando ali aquela gravidez. Um trabalho bem recente mostrou que em pacientes que só têm a endometriose, ou seja, o casal não tem mais nada, é só a endometriose, a cirurgia ela é benéfica sim para melhorar a fertilidade, principalmente em pacientes menores do que 30 anos. Por quê? Porque eu tenho um bom ovário ainda, eu tenho uma boa reserva ainda, eu não tenho nenhum outro fator, né? Vamos dizer que não teve nenhum outro fator, então ali eu ainda tenho uma boa indicação de cirurgia. Tenho tempo para tentar Ainda tenho ainda. tempo para tentar, eu ainda tenho tempo ali para a gente conseguir fazer mais alguma coisa. Essa paciente, ela tem parece um caminho favorável mais para a cirurgia. Óbvio que também a gente vai ver nesse casal se essa paciente tem sintomatologia ou se ela não tem. Então, qual é a paciente mais favorável para uma cirurgia? A que tem sintoma e a que tem endometriose verdadeira e a que tem menos de 30 anos. Essa é o gold standard. Cirurgia ali, em primeiro lugar, talvez seja interessante para essa paciente. Essa que você fecha os 3 pontos. Ela Eu tem o fechei os 3 sintoma, pontos. no exame físico talvez detectou, Isso. não só esse Não só o espessamento, espessamento, e que foi confirmado pelo pelo exame de pelo imagem. exame de E imagem. ela é jovem. Essa paciente, ela tem uma taxa de sucesso terapêutico na cirurgia de 60%. Talvez engravide espontaneamente. Essa paciente que é assintomática, aí eu comparo uma reprodução assistida com uma cirurgia, os índices nessa paciente jovem, os índices são muito parecidos. Então, o que a gente vai expor para a paciente, risco-benefício de cada uma dessas coisas. Se eu esquecer dinheiro, né, porque é algo que às vezes a paciente vem com essa Um fator demanda, limitante. ou se eu esquecer religiosidade, outros fatores que entram nesse cenário da escolha, a FIV, que é a fertilização, esquecemos esses fatores todos. Ela vai ser melhor do que a cirurgia, porque ela tem menos risco. Então, se eu botar na balança, essa tem menos risco do que essa. Só que aí a gente, com a paciente individualizando, vai botar na balança a questão financeira, a questão de religiosidade, as crenças e desmistificar também, porque às vezes acha que é um bicho de sete papão a cirurgia e um bicho de sete papão a fertilidade, né? A fertilização. Então, a gente explicar com a paciente isso é muito importante individualizar. Mas, em paciente assintomática, a FIV tem que ser a melhor, por quê? Porque tem menos risco, né, do que uma cirurgia. Aí vem a paciente 35 mais, né? Essa paciente, ela é muito mais delicada, porque por mais que o hormônio antimileriano dela venha acima de 2, isso não me garante que a qualidade do óvulo é boa. Então, eu sempre falo que na sintomática 35 mais, o ideal é o casamento das duas coisas. É a gente fazer, às vezes, a fertilização e a cirurgia em parceria. Porque eu vou melhorar a qualidade de vida dela, ela tem dor, vou melhorar o ambiente para que isso aconteça, mas a paciente precisa de um aconselhamento com o pessoal da fertilidade. Por quê? Porque senão a gente vai fazer e vai retardar o prognóstico dessa paciente, como você falou.
fez a cirurgia, ai, vamos esperar mais um ano. Talvez esse um ano seja tarde demais, né? Não faz sentido você fazer a cirurgia e a paciente ficar 2 meses tentando engravidar e, não deu certo a cirurgia, Exato. Então, né? realmente não tem muito sentido. Então, esse planejamento para a mulher mais madura, ele é importantíssimo. Na paciente assintomática, cai nesse mesmo setor que eu falei da jovem, né? A fertilização talvez seja melhor do que a cirurgia, porque o risco dela é menor do que dessa, né? Óbvio que aí vem toda essa história, crenças e etc e tal, que a gente tem que conversar com a paciente. O endometrioma, aí já muda o cenário. Então, a gente tem, aqui eu falando da endometriose de modo geral, mas quando fala de endometriose ovariana, aí muda o cenário. Então, no gold standard, no melhor cenário, esquece tudo, dinheiro, crença, etc. É realmente congelar óvulo antes de uma cirurgia. Se eu tenho uma paciente sintomática, a gente vai indicar a cirurgia, mas precisa da preservação ovariana antes. Se eu tenho uma paciente assintomática, aí vai depender muito do que aconteceu nessa fertilização. Então, essa paciente teve um sucesso, deu certo, eu tenho embriões viáveis, eu vou conseguir implantar essa paciente. Essa paciente tem mais alguma coisa de endometriose, ou é só do ovário, tem intestino, nananã, que a gente vai precisar preparar o ambiente para implantar. E aí vai depender muito dessa avaliação conjunta, né? Do que aconteceu com essa fertilização dessa paciente assintomática. Existe aquelas que a gente consegue e existe aquelas que você não, que, né, que a gente não consegue embrião viável. E aí talvez a cirurgia vá ajudar também até a captar óvulo depois. Mas isso é sempre depois das tentativas iniciais, né? A literatura traz ali até 2 tentativas antes de indicar a cirurgia precocemente. Então, lembrar que sintoma vai nortear a nossa decisão, idade vai nortear a nossa decisão e endometrioma vai nortear também nossa decisão e que sempre essa decisão deve ser em parceria com o médico da reprodução. É. Eu acho que o que você colocou mais de importante é esse acompanhamento multidisciplinar, tá? E avaliar sempre Cada caso a caso. caso, tá? Porque para gente na reprodução, o fator idade é o primeiro ponto de Total. qualquer planejamento de tratamento. O segundo ponto, muitas vezes, passa pela a reserva ovariana, Sim, pela a saúde desse ovário, né? Muitas vezes não só traduzido no valor do sim, antimileriano, mas quando se tem um endometrioma, a gente já tem um outro olhar, total. porque afeta também a A qualidade. qualidade, não é só a questão o hormônio antimileriano vai nos É, falar um pouco de quantidade, mas não de mas ali, qualidade. como a gente já havia comentado, tem todo um estresse oxidativo, a qualidade desse óvulo que vai gerar o embrião, muitas vezes é uma qualidade inferior e a gente não Sim, consegue ter esse resultado positivo. Então, essa discussão, fazer o tratamento, reprodução assistida, junto com o especialista na sim. cirurgia, junto com vocês, da Salvata, é o mais importante de tudo. Eu acredito que esse seja o caminho. O caminho Porque, total. às vezes, a gente vê, assim, lógico que sempre você vai tentar mostrar o maior benefício para o seu trabalho. A gente tem esse Normal. viés, é É, normal. Mas muitas vezes a gente vê, em algumas situações, indicações da cirurgia para uma paciente que já está ali próximo aos 40 e é vamos dizer assim, de um espessamento de ligamento uterosacro, algo sim, que a gente vê que talvez não tenha tanto benefício. sim, Já se encaminhando para o fim, quando você falou desse tratamento casado, hoje a sim, gente se discute muito o impacto da endometriose no resultado gestacional. sim, Muitas vezes você ter esse bom controle da endometriose sim, para tentar diminuir um risco de perda gestacional, de abortamento. sim, Você tentar ter um menor risco de parto prematuro, um menor risco de grande ou pequeno para a idade gestacional. sim. Me fala um pouco o que é que você está vendo em relação a isso. Os trabalhos atuais, eles mostram que endometriose e principalmente a adenomiose, né, que é essa irmã aí da endometriose, que é aquela que acomete o próprio útero em si, estão relacionados com alguns riscos obstétricos, né? Quais são esses riscos obstétricos? Perda gestacional, abortamentos, eh,
os crescimentos menores do bebê, ou seja, as restrições de crescimento, os partos prematuros são os três principais. Alguns trabalhos mostram as doenças hipertensivas, né? Alguma alteração de restrição de crescimento maior daquele bebê, mas os três principais são esses, né? Abortamento, trabalho de parto prematuro e o pequeno para a idade gestacional, que aí vem muito para a parte da restrição. Só que é muito complicado, porque quando a gente tem risco, a gente fala de risco, mas a gente não tem como afirmar 100%. E as pacientes às vezes vêm muito assustadas, querendo operar, por exemplo, querendo fazer uma cirurgia, sem nem ter tentado, porque talvez ela tenha isso. Então, é o que acontece muito também com a parte oncológica. Eu sei que a endometriose dá mais risco de ter câncer de ovário, tipo endometriose de células claras. Tem mais risco, doutora? Tem mais risco. Mas isso não faz a gente também sair operando todo mundo. Então, por isso que é importante a gente entender o contexto, né? Então, isso não tem, não ainda não é, e talvez nunca seja um fator para que eu faça logo uma cirurgia ou precocemente opere. Pode ser que daqui a 10 anos a gente mude esse discurso, até pelas terapias que vão vir. Mas é importante entender o risco, porque se eu tenho uma paciente com adenomiose, um útero de 200, e que ela teve 2, 3 abortamentos, e que eu fui investigar todas as causas e não encontrei nada, eu só encontro isso, talvez seja isso. Porque eu sei que existe um risco maior de abortamento em paciente com adenomiose. Se eu tenho uma paciente que tem uma adenomiose e uma endometriose profunda intestinal e que eu sei que existe um risco maior de abortamento e que ela tem um embrião só para implantar, talvez eu preparar melhor essa paciente para implantação vale a pena porque eu entendo o risco. Então, por isso que a nossa prática clínica, ela tem que ser aliada à evidência científica e à individualização do paciente. Porque aí você consegue, dentro desse cenário, entender o que eu entendo nesses trabalhos, tem tudo isso aqui. E essa paciente tem isso. Então, será que eu tenho que juntar 2 fatores ou 3 fatores para poder beneficiar aquela paciente? Existe sim trabalhos bem robustos, né, dos riscos da paciente dessas complicações obstétricas, mas é individualizando que eu vou entender o cenário daquela paciente e oferecer ou não um tratamento específico para aquilo em determinado momento da vida dela, né? Isso é o que a gente vê muito na reprodução assistida. Essas pacientes, muitas vezes, elas têm vamos dizer assim, uma quantidade de embriões já mais reduzido, Total. né? Pela qualidade do óvulo, pela questão da reserva ovariana, e muitas vezes, às vezes ali um quadro sugestivo de uma adenomiose focal, com pouco sintoma, mas ela tem um único embrião para uma transferência, e muitas vezes você fica ali meio que preso numa conduta e tendo que fazer essa individualização. É, Mas a gente pode fazer muito e pode fazer muito junto com é, vocês da cirurgia. total. Eu acho que esse é o caminho. E assim, eu gosto de falar que antes da gente ser cirurgião, a gente é médico, né? Então, antes de só operar, eu tenho que entender muito bem a doença para poder realmente oferecer o que é melhor. Assim, hoje mesmo eu atendi duas pacientes que têm 6 anos de infertilidade, muito coincidentemente, ela tentou engravidar, engravidou espontâneo depois de 6 anos, muito religiosa, não foi atrás de entender o que era, e já tem mais 6 anos tentando e não consegue, mas estão com 40 anos. É óbvio que essa paciente não vai se favorecer com a cirurgia, né? Então a gente tem que falar sobre a reprodução assistida, sobre o processo dela de investigação melhor do quadro. E foi isso que eu conversei muito com elas. Então, muito antes de eu dizer, porque operar é maravilhoso para quem gosta, né? Que eu adoro. Mas eu prefiro individualizar a paciente e entender o contexto dela para oferecer o que é melhor. Então, o melhor às vezes não é a cirurgia, muitas vezes não é. Então, eu até brinco que o meu consultório às vezes é um oráculo, a paciente vai lá e eu desindico, e muitas vezes é importante ouvir o outro colega, a equipe multidisciplinar, quer seja quando vai para Nutri, Físio, outras áreas, quer seja na reprodução com vocês, por essa minha proximidade com a Conceptus, porque
é um cenário que eu vejo muito parecido com o meu, né? De entender, individualizar a paciente, muito baseado na evidência científica, no que é realmente correto para cada uma delas, né? Então, por isso essa parceria deu tão certo. Tá ótimo, Catiane. Eu quero mais uma vez agradecer a sua presença. Eu acho que deu para a gente trazer um pouco de conhecimento de qualidade, que Sim, vai certamente ajudar muitas tentantes, muitas pacientes que precisa desse acompanhamento e um acompanhamento muito disciplinar. Espero que a gente continue com essa parceria durante muitos e muitos anos, cada vez mais fortalecida. E pedir para você deixar uma mensagem para as pessoas que vão nos assistir, né? O que seria uma mensagem final nesse mês de março para as pacientes que estão nessa jornada, na jornada da fertilidade ou na jornada da de uma melhor endometriose. qualidade de vida Sim. junto com a endometriose. Assim, eu acho que esse mês é um mês importante do alerta da endometriose, é um mês de conscientização, né? Faz muito tempo que no Brasil e no mundo a gente fala sobre isso por causa do atraso diagnóstico. Acho que alertar as pacientes com esses sintomas que a gente falou hoje aqui no podcast. Se você tem um amigo, uma vizinha, uma pessoa próxima da família que sente isso, alerte. E se você for profissional de saúde que trabalha no posto, na emergência, ginecologistas gerais ou clínicos gerais, que pacientes sentem isso, também é importante conduzir para um tratamento e para um diagnóstico mais certeiro, até para melhorar a qualidade de vida da paciente, prognóstico e perspectivas. Então, o mês Março Amarelo é para alertar a população e os profissionais de saúde para essa doença que acomete tanto as mulheres, que atrapalha tanto a qualidade de vida e que dá esse peso, às vezes, diagnóstico que a gente quer tirar das costas delas para elas conseguirem viver bem. Tá ótimo. Então, Obrigada, eu que Marcelo, pelo agradeço convite. e espero que vocês tenham gostado de mais esse podcast e que usufruam dessa informação de qualidade e dos conhecimentos da Catiane, uma profissional de mão cheia que a gente tem confiança e tem estabelecido essa parceria até hoje. Até mais.